Reverendo Robson, graças a paz. Bem, Reverendo, estou fazendo uma monografia sobre a relevância da Imago Dei, da doutrina da Imago Dei na teologia reformada. certo. E diante disso eu gostaria de fazer algumas perguntas ao senhor acerca disso. Começar por essa pergunta. Qual é a compreensão reformada da Imago Dei? E como ela difere das, das visões de mundo contemporâneas sobre a doutrina da humanidade, do ser humano? É. A imagem de Deus, a doutrina da antropologia humana, da perspectiva eh, reformada, ela difere das posições odiernas, contemporâneas, em alguns aspectos, né? O primeiro delas pelo fato de que a compreensão da imagem de Deus na doutrina cristã reformada, ela compreende dois momentos, o momento da criação e o momento da queda, né? No momento da criação, a posição reformada é que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, tornando o homem imagem e semelhança de Deus e não tendo uma imagem e semelhança de Deus. Existem alguns pontos de vista diferentes dentro da teologia cristã reformada do que seria essa imagem de Deus. Há alguns que imaginavam, ou que imaginam, poucos, na verdade, nos dias de hoje, que essa imagem de Deus é física. O homem, Deus teria a mesma imagem física que o homem tem, corporalmente falando. Obviamente que isso não se coaduna com nossos princípios de fé, com os nossos símbolos de fé, porque fica muito claro que Deus é espírito. E se Deus é espírito, ele não tem corpo. Então a imagem de Deus não é corporal. Alguns entendem que é a racionalidade, ou seja, a capacidade do ser humano ter autoconsciência, consciência da realidade e interagir de maneira racional, com uma ordem, com uma lógica, assim como Deus também, em tudo aquilo que cria, demonstra ser um espírito racional, não racionalista, racional. Ou seja, ter uma lógica própria, ter uma cognição. No entanto, se a gente adota isso aí, significa dizer que em determinados momentos extremos e peculiares, quando o homem perdesse a sua racionalidade, ele deixaria de ser imagem de Deus. Vou dar um exemplo: uma pessoa que tem um distúrbio mental ah, irreversível, que vive em surto e que não tem consciência da realidade nem de si mesmo, essa pessoa não deixa de ser imagem de Deus pelo fato dela não estar agindo de maneira racional, não ter autoconsciência nem ter consciência da realidade. Então, obviamente, a imagem de Deus não pode ser só a racionalidade humana. Alguns imaginam que tem a ver com um termo genérico chamado espiritualidade ou transcendência, a capacidade de sair do limite físico e interagir no campo metafísico, ou seja, por meio de expressões espirituais, né? Alguns entendem até mesmo que isso é o que determina, em algum momento, a ideia de afetos espirituais, que fica muito claro na obra de Jonathan Edwards. A espiritualidade vista como a transcendência, a capacidade do homem transcender a sua dimensão física, está na imagem de Deus, compõe-se da imagem de Deus, mas não necessariamente restringe a imagem de Deus a esse conceito. Então, do ponto de vista da criação, do ato criador de Deus, a imagem de Deus é o que torna o homem capaz de ter em si e na sua essência alguns dos atributos comunicáveis de Deus. Nós sabemos que existem atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Alguns dos atributos comunicáveis que Deus comunica ao ser humano, esses atributos constituiriam ou constituem a imagem de Deus. Então, a moralidade, baseada na santidade, na pureza, na justiça de Deus, é parte da estrutura que nós chamaríamos de imagem de Deus. A capacidade de amar, a bondade, a benignidade, todos os atributos morais que foram criados a partir de um espelhamento, de uma expressão espelhada, que é a imagem e semelhança de Deus no ser humano, fazem parte daquilo que nós chamaríamos de imagem de Deus. Ou seja, dentro daquilo que o homem se propõe, o que Deus propôs ao homem ser criatura, ele é a mais perfeita criatura que espelha de maneira mais perfeita a imagem dos atributos de Deus.
E é isso aí que é a imagem de Deus na perspectiva da criação. Obviamente que isso não é a realidade que nós vemos hoje. Nem em mim, nem em você, nem em nenhuma pessoa. Por quê? Porque aí vem o segundo momento, que é o momento do pecado original, da queda, quando essa imagem de Deus sofre mudanças. Alguns entendem que essa imagem de Deus, por ser essa expressão dos atributos de Deus, ela se torna separada de Deus, e isso aí é a consequência do pecado, e consequentemente, como um galho que, tendo a sua seiva viva ligado a um caule e a uma raiz, ele continua vivo. Quando rompido e separado, ele progressivamente se seca. Então essa mortificação é aquilo que está escrito lá, quando Deus adverte o homem que não comesse do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão morreria. A gente sabe que tem uma morte física ali, uma morte psicológica, relacional, uma morte espiritual e uma morte eterna, todas elas envolvidas. Então essa separação torna a imagem e semelhança de Deus inativada no ser humano. A grande questão dentro da teologia é essa inativação, ou essa morte espiritual. Ela é completa a ponto de inabilitar completamente o homem a buscar a Deus, que é o que os calvinistas acreditam, ou ela é parcial, o que permite que, de alguma maneira, com uma infusão de uma graça especial, esta alma, ou essa espiritualidade, ou esta imagem de Deus, tire a possibilidade do homem usar a sua volição para desejar a Deus, como é alguma coisa mais pelagiana, semi-pelagiana, arminiana. Os católicos romanos, por exemplo, acreditam que essa depreciação, essa morte, essa inabilidade do ser humano depois da queda, ela não é completa. Para nós, reformados calvinistas, ela é completa. O homem está morto em seus delitos e pecados, portanto, nós temos uma realidade de um ser humano que foi criado para espelhar, pela sua imagem e semelhança, os atributos de Deus, mas que por conta da queda ele se tornou inábil, incapaz, impotente. Ele é totalmente depravado, no sentido de que ele está completamente separado e destituído da glória de Deus, como diz Paulo escrevendo aos Efésios. O que significa dizer que ele não consegue expressar os atributos de Deus que outrora ele conseguiria na época de Adão e Eva, que foram os únicos que passaram desse estado para a queda, os todos os demais nasceram já pecadores, e que, portanto, essa imagem e semelhança fica comprometida definitivamente, de modo que o homem pode até exercer a sua livre agência em muitas coisas, muitas escolhas da vida, mas não pode usar a sua livre agência na escolha de querer reconectar-se com Deus, porque isso ele está inabilitado. Então, por que que isso distingue a visão antropológica reformada das demais? Porque quando você pega vários campos de conhecimento, naturalmente o que acontece? Alguns, seja filosofia, psicologia, sociologia, enfatizam uma bondade inata e intrínseca ao ser humano e, consequentemente, explica a maldade perpetrada pelo ser humano como fruto do contexto social dela, ou dele. Ou seja, há uma ênfase na bondade inata de Deus em detrimento da maldade inata do homem. Há outros pensamentos em que enfatiza que o homem é mau e eventualmente pode fazer coisas boas. Mas nenhuma, a não ser a antropologia cristã, diz exatamente as duas coisas, que de fato o homem foi criado bom, à imagem de Deus, capaz de espelhar os atributos de Deus. No entanto, por rebeldia, orgulho, pecado, ele tornou-se inábil de fazer isso, ou incapaz, ou impotente, ou totalmente depravado. Só a teologia cristã, e particularmente a teologia cristã reformada, propõe essa visão dupla da natureza humana. E por que que isso é importante? Porque se você olhar para o ser humano apenas como um ser humano bom, mesmo que você entenda que ele é bom porque foi criado à imagem e semelhança de Deus, você vai ter um problema sério para explicar o mal no mundo. E se você acredita que o ser humano é intrinsecamente mau, você vai ter um problema relacionado ao fato de que teria sido Deus, então, que teria criado o homem mau. Nenhuma dessas duas coisas é verdade, porque a verdade é que Deus criou o homem bom para espelhar os seus atributos, pelo meio da imagem e semelhança da qual ele foi constituído, mas ele se tornou mal pelo seu mau uso da sua livre agência, do seu livre-arbítrio, tornando-se então pecador separado de Deus. Essa visão é mais integral, ela permite que você veja o homem com equilíbrio.
aquilo que ele, sendo mal hoje, faz de bem, a gente sabe que é obra da graça geral de Deus, infundida nele por vias ordinárias. E aquilo que ele, tendo consciência do bem, propugna, trabalha para as boas obras, é fruto da graça específica de Deus, que de maneira extraordinária torna este homem regenerado. De modo que a gente tem o homem criado à sua imagem e semelhança, o homem pecador afastado de Deus, o homem regenerado, mas ainda tendo que conviver com uma natureza pecaminosa, e o homem completamente restaurado na consumação dos fatos. Os 4 estados que explicam de maneira holística, integral, o que é a imagem e semelhança de Deus a partir de uma perspectiva de uma antropologia humana, cristã reformada. Rapaz, que aula, né? Segunda pergunta Quanto vai chegar? Segunda pergunta, reverendo, o senhor poderia destacar, acredito que essa o senhor já respondeu. Tranquilo. Na sua pergunta, como a gente pode implicar Imago Dei, mesmo na natureza caída do homem, nos relacionamentos humanos e na responsabilidade ética na vida cotidiana? Isso é muito importante, porque dizer que o homem é inabilitado para buscar a Deus e desenvolver esses atributos que ele recebeu da parte de Deus, porque ele está totalmente depravado, não significa dizer que ele é irresponsável. Porque você não pode responsabilizar e, consequentemente, punir, por exemplo, com a condenação eterna, um ser que é inimputável. E para ele não ser inimputável, ele tem que ser responsável. Então aí vem um grande paradoxo, que é, apesar dele ser incapaz de fazer o bem por si mesmo, ele é plenamente responsável quando, favorecido pela graça geral que estabelece sobre ele vários meios para ele fazer o bem, ele não o faz. Ou seja, é como se ele não tivesse condição por si mesmo de fazer o bem em nenhuma área da vida, seja porque, mesmo fazendo coisas boas, ele tem motivações equivocadas, impuras, e aí o bem se transforma em mal, porque ainda que o favorecido seja abençoado pelo bem que o pecador faz, o pecador não é justificado pelas suas boas obras, porque ele tem motivações tortuosas, mas além disso, ele também se torna uma pessoa que, não podendo fazer esse bem, se torna responsável quando recebe a capacitação da graça geral de Deus, como, por exemplo, uma boa formação familiar. Uma boa formação familiar que restringe o pecado, um ordenamento jurídico que, para uma determinada cultura ou civilização, suprime ou reprime ou ordena a manifestação do pecado, as autoridades que Deus constitui sobre o homem e que devem ser respeitadas, mesmo pelo homem que não tem a regeneração, são instrumentos entre os mais diversos, a educação e assim por diante, que pela graça geral de Deus acabam por responsabilizar o ser humano de fazer o bem. Então eu não posso dizer, não, eu sou pecador, sou condenado, eu sou totalmente depravado, então tanto faz, Deus não vai me tomar por imputável aquilo que eu não fizer de bem. Talvez uma das maneiras mais evidentes disso, do ponto de vista escriturístico, é o argumento de Paulo em Romanos capítulo 1, quando ele diz que tais homens são por isso indesculpáveis. Mas que homens que ele diz que são tais homens? Aqueles sobre quem a ira de Deus se manifesta. Por quê? Romanos 1,18. Porque eles, tendo conhecimento da existência de Deus, do seu poder e dos seus atributos pelas coisas criadas, resolvem deter a verdade pela sua injustiça. Ou seja, é um ato consciente de fechar os olhos para a realidade que Deus, presente na natureza, incute em nós aquilo que a gente chama de sensus divinitatis, que é a expressão que Calvino usa, ou de senso religioso, que é usado em outras áreas de conhecimento, e que dão ao homem a consciência pela qual ele vai ser julgado. Paulo, inclusive, diz isso também em Romanos, que o homem é julgado pela consciência do que tem, se não tiver lei para ele. E se tiver lei, além da consciência que usa a lei para imputar a ele culpa e responsabilidade pelo que ele faz, ainda mais. Então, o homem, ele tem implicações sérias do fato dele ser imagem de Deus, mesmo quando essa imagem
está deturpada, totalmente pervertida, inabilitada, desativada, morta em seus delitos e pecados. Então eu não posso dizer, por exemplo, que um homem descrente, não regenerado, porque ele é pecador, ele está desobrigado, por exemplo, de respeitar as leis do trânsito, para um bom convívio no trânsito, que ele não deve pagar impostos, porque a lei não tem nada a ver com ele, pelo contrário, é bom entender que a lei ela é dada para toda a humanidade, e não apenas para aqueles que creem. Então, por isso ele é imputável. Para o crente, ele é ainda mais responsável, porque o crente não apenas foi criado à imagem e semelhança de Deus, e mesmo tornando-se pecador, ele já foi regenerado. Mas para o descrente, ele também é imputado a ele uma responsabilidade. A responsabilidade de fazer o bem, a responsabilidade de ser verdadeiro, ainda que pessoalmente ele não consiga sozinho. Mas ele tem a responsabilidade de fazer, principalmente porque existem infusões da graça geral na civilização, na cultura, nas leis, na formação das instituições sociais a partir da família, que o conduzem a isso. Então, ser desonesto, por exemplo, não é eximido do homem como responsabilidade pelo fato de ele não ter conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus está evidente. Por isso, tais homens são indesculpáveis. E a maneira como Deus julga isso é muito simples. Ele entrega os homens às suas próprias paixões, aos seus raciocínios obscuros, entenebrecidos, alguns deles se inculcando por sábios, acabam se tornando loucos, adorando a criatura ao invés do Criador, e tudo isso são responsabilizações pelos seus pecados e delitos que Deus certamente impõe para ele. Então tem implicações sim, mesmo quando essa imagem está entenebrecida pelo pecado, deformada, maculada pelo pecado, como é o caso atual do homem não regenerado. Perfeito. Diante disso, reverendo, no contexto do diálogo contemporâneo com a compreensão reformada da Imago Dei, como isso pode contribuir para resolver os desafios atuais relacionados à dignidade humana? A gente vive numa época onde as pessoas estão dando mais valor a um ovo de tartaruga do que a um feto, a um bebê que está sendo gerado. E como é que esse conceito da Imago Dei pode ajudar nessa maneira de enxergar a dignidade humana? Primeiramente, enxergando o ser humano, seja ele quem for, com o estado social que ele tiver, e na condição física, emocional e mental que ele tiver, como um ser humano distinto das demais criaturas. Quando a gente usa a expressão que o ser humano é coroa da criação, é porque em nenhum ser humano, ou nenhum ser criado, melhor dizendo, Deus deu a sua imagem e semelhança. Inclusive, há um detalhe, que é muito interessante e importante, que todas as coisas foram criadas por Deus pela palavra do seu poder, diz a Escritura. O único ser humano no qual Deus literalmente meteu a mão no barro foi o ser humano. Ele moldou aquele boneco de barro, que depois ele sopra o sopro divino, o hálito dele, que faz com que aquele se torne uma alma vivente, ou seja, um ser animado. Ânima, a gente sabe que tem a ver com alma, com animação, com ser vivo. Um ser inanimado, um objeto inanimado como uma mesa, é porque não tem ânima. No entanto, quando ele cria o ser humano, que tem vida tanto quanto o animal, do ponto de vista biológico, ao criá-lo à sua imagem e semelhança, portanto, dotá-lo dos atributos que ele não dota um cachorro, nem qualquer outro animal, ele dá uma dignidade intrínseca. E essa dignidade intrínseca, ela existe a partir da concepção do ser humano. Então, a concepção do ser humano faz, por exemplo, que um feto tenha a dignidade de ser imagem e semelhança de Deus, o que, como implicação, proíbe o aborto. Que uma pessoa que está no estado terminal, apenas com cuidados paliativos, e talvez até mesmo se caminhando para uma morte cerebral, esse ser humano continua tendo a sua dignidade, embora não seja útil para a sociedade, embora não tenha nenhum tipo de expressão consciente de afeto pelos que ele ama, não tenha nenhuma produção de desenvolvimento social. No entanto, ele é ser humano, digno. Então, isso afeta a bioética. Afeta também o fato de que eu tenho que ter, dentro da ética em si, respeito pelo diferente, respeito pelas pessoas que pensam diferente, que eu tenho que propugnar pelo convívio harmonioso da sociedade.
pela dignidade intrínseca, até daquelas pessoas que creem diferente que eu creio, que pensam diferente. Isso não significa concordância, significa apenas respeito pela dignidade intrínseca que ele tem. Significa que eu devo, como cristão, principalmente consciente disso, me engajar em causas que transcendam os meus interesses eclesiásticos ou religiosos. Então, por exemplo, uma causa ambiental, mesmo que eu não seja diretamente afetado, ela me interessa por conta do mandato cultural que é decorrente do fato que Deus deu a um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Ele não deu aos animais, ele deu ao ser humano cuidar e guardar do jardim. Então, isso aí tem implicações na bioética, no convívio social, nos estatutos legais dos nascituros, do feto, daquelas pessoas que são biologicamente inviáveis, como se chamaria, daquelas pessoas que estão em situação de depravação total extrema, como, por exemplo, criminosos, que devem ser julgados no rigor da lei, mas não devem ser tratados como sub-humanos, como animais. Isso tem a ver com o estabelecimento de políticas públicas, de saúde, de educação, de oportunidade para as pessoas. Então, a Imago Dei, ela estrutura toda uma visão de homem que faz com que grande parte dos avanços do desenvolvimento da cultura, da educação, da saúde, da ciência, da tecnologia, seja vista em função do ser humano, que inclusive é um princípio bíblico. Jesus é quem diz, o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. Quando eu entendo isso, eu posso usar o mesmo tipo de analogia. A tecnologia, o homem não foi feito para a tecnologia que foi feita para o homem. O homem não foi feito para a ciência foi feita para o homem. O homem não foi feito para a arte, para a cultura. Todas essas coisas são manifestações do ser humano. Consequentemente, há lugar para a atuação de um cristão consciente na cultura, na arte, na ciência, na academia, na política, nas relações sociais, na produção de conhecimento, nas diversas áreas de conhecimento. E aí você vai, qual é o fio condutor de tudo isso? A partir do princípio de que o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Se eu perco isso, aí o que me resta é o aborto, é a eugenia, é a eutanásia, é a despersonalização, é a redução do ser humano a um ser biológico, a redução do status do ser humano a um animal, que hoje existe essa tendência de tentar tornar animais como tendo a dignidade do ser humano, confundindo muitas vezes. O animal tem a dignidade própria, não deve ser prejudicado, não deve ser maltratado, não deve ser morto, assassinado, a não ser para o consumo humano, quando necessário e importante. No entanto, tornar o ser humano digno, como se tivesse a dignidade humana, é uma falta de compreensão de como o ser humano, por ser imagem de Deus, ele é distinto dos demais. Então, você tem, assim, N implicações por conta do fato de se crer na imagem de Deus como cristãos e judeus creem, que essa é uma crença basicamente judaico-cristã. Essa pergunta vai ter um pouco a ver como a doutrina da Imago Dei pode influenciar uma melhor saúde psicológica em uma sociedade tão individualista como a nossa. A gente tem um alto índice de depressão, de ansiedade, inclusive uma pesquisa recente, isso me preocupou bastante, 10 cidades do interior, ali da região do Brejo da Paraíba, a cidade em que eu estou é a cidade que tem mais suicídios. Qual a cidade do seu estado? Alagoa Nova, estatisticamente, é a cidade que tem mais suicídio. E isso a gente vê assim, uma sociedade tão individualista como a nossa, como a Imago Dei pode influenciar nisso. A implicação básica em relação a relações sociais saudáveis, construtivas, as chamadas redes de apoio psicossocial que a gente tem na família, entre os amigos, na igreja, na comunidade de fé, nos colegas de trabalho, todas elas dependem de eu reconhecer no outro a mesma imagem e semelhança de Deus que eu tenho em mim. Se eu objetifico o outro, ou eu me deixo ser objetificado pelo outro, eu perco a essência da imagem de Deus, a consciência dessa imagem de Deus, e aí não há relação construtiva, nem saudável, na formação do tecido social. E grande parte esse é que é o problema, né? O problema do individualismo é uma quebra do tecido social, de que produz cooperação, produz colaboração, produz harmonia social, produz cobeligerâncias por causas que são comuns. Por que que hoje o Brasil se movimenta em relação a amparar os desabrigados do Rio Grande do Sul?
Porque eu, particularmente como cristão, é porque aqueles que estão lá, eles, é, eles são cristãos como eu, presbiterianos como eu, não. Alguns deles creem diametralmente oposto do que eu, nem creem em Deus, né? No entanto, quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, estou reconhecendo a imagem de Deus no outro, como eu gostaria que amasse a mim, por reconhecimento da minha imagem e semelhança. Então não existiria filantropia se não houvesse isso. Não existiria sociedade. Então a imagem de Deus, ela não deve ser nunca vista no contexto individual. Ela deve ser sempre vista de maneira que cada um indivíduo é imagem de Deus, mas ele se constitui um tecido, uma comunidade humana, uma civilização, uma humanidade e, consequentemente, um tecido social. Então, se eu perco isso por conta da perda da visão correta da imagem de Deus, consequentemente, eu perco a possibilidade de cooperação, de convívio, de harmonia, de respeito ao próximo, de produzir relacionamentos saudáveis. O que é a violência doméstica? Senão a objetificação de uma pessoa por outra que deveria amar no contexto doméstico. Né? O que é a trivialização da morte, da violência, seja no campo ou na cidade, senão alguém que pensa que a pessoa vale aquele tênis que ela está usando e para isso ela não me der o tênis porque eu quero o tênis dela, eu a mato. Então o valor de uma pessoa é um tênis, é um real que está na carteira, é o quê? Um celular? Então quando eu objetifico isso é porque eu perco a visão decorrente, obviamente, da perda da imagem de Deus, no sentido da depravação total, de que aquela pessoa é digna do meu respeito. Por quê? Porque ela é útil? Não, porque ela é ser humano. Porque ela é próxima? Não, porque ela é ser humano. Não, porque ela pensa como eu? Não, porque ela é ser humano. Só por isso. Já é suficiente. Por fim, reverendo, para a gente, a última pergunta é qual é a importância da doutrina da Imago Dei numa cosmovisão reformada diante de tudo isso que a gente viu? A gente já viu um aspecto sobre isso, a relevância disso, mas assim, uma palavra final acerca disso, Tá. da cosmovisão. Bom, dentro do calvinismo, há uma evolução ou há uma progressão que alguns chamam de neocalvinismo, que acontece basicamente dentro a partir de homens como Doverde, como Kuyper, Van Pisteren e outros, que advogam a ação do cristão na sociedade, a ação pública do cristão, é o que a gente chama de teologia pública, ou atuação pública, ou alguns mais modernamente chamaram de missionalidade, né? Ou seja, você que não é um clero, mesmo como profissional você atua na sociedade, como profissional que você é. Interessante que as pessoas não fazem muitas vezes a ligação simples, mas é muito clara. Eu só consigo fazer isso se eu acreditar que o campo comum, aquilo que a gente chama de bem comum na sociedade, formado por crentes e descrentes, ele está ao alcance da minha atuação confessional, dentro da minha cosmovisão cristã, porque aqueles seres humanos são seres feitos à imagem de Deus. Se eu não acreditar nisso, então eu perco o sentido de missão, de propósito de vida. Eu começo a me tornar, se eu for um pregador, um carimbador de passaportes celestiais. O que é muito esquisito, porque se fosse assim, a gente se converteria, ato contínuo, a gente iria ser transportado para o céu. Não precisava ficar aqui. Por que a gente está aqui? A gente está aqui porque Deus tem um propósito, uma missão, uma vocação para cada um de nós. Para muitos de nós, fora do contexto da igreja, eu diria para a grande maioria, fora do contexto da eclesia, da comunidade de fé, e que só é possível se eu entender que aquelas pessoas a quem eu vou atingir, elas são imagem de Deus. Há uma diferença de uma militância ambiental para cuidar de espécies em extinção, que é uma boa causa. No entanto, de eu cuidar, por exemplo, daqueles que são mais carentes, que estão na margem da sociedade, que precisam de oportunidades. E a razão disso é porque, enquanto as espécies são úteis para o ser humano, para a sustentabilidade do planeta, para a diversidade, beleza, estética do planeta, você pode dar as razões que você quiser. Para nenhuma dessas espécies, com exceção da espécie humana, que é semelhante a mim, semelhante ele e eu a Deus, a razão é outra. A razão para eles é porque eles têm uma dignidade intrínseca e, ao fazer isso, eu estou cuidando daquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu devo cuidar dos animais? Sem dúvida alguma.
eu devo cuidar mais do ser humano, porque os animais não são a imagem de Deus, o ser humano é. E como ser humano, eu preciso ter com ele uma relação de amor, de respeito, de cooperação. Nesse sentido, acreditar na imagem e semelhança de Deus me humaniza e torna minhas relações mais humanas e reconhece o outro como mais humano. E, consequentemente, é possível fazer uma atuação social, cultural, artística, educacional. E isso tem a ver com a nossa visão, com a nossa cosmovisão cristã reformada, que não é de afastamento, que não é de exclusão, que não é de condenação. A gente condena o estado do ser humano, mas não subscreve a ideia de que esse ser humano ele perde a dignidade própria pelo fato de ele estar condenado em seus direitos e pecados. Se assim fosse, Jesus não tocava em leprosos, Jesus não alcançava e ultrapassava barreiras étnicas, religiosas, culturais, como ele fez com a mulher samaritana. Ele não aceitaria pecadores, nem meretrizes, nem publicanos. Ele não iria para as terras que não eram do povo de Israel. Ele não teria atendido a mulher Ciro-Fenícia. Ele não teria ouvido o clamor de pessoas que eram completamente excluídas. Ele o fez de que maneira? Baseado na imagem e semelhança de Deus. Ele amava aquelas pessoas como imagem e semelhança dele próprio.